boa tarde, sejam bem-vindos. Eu sou o Mauro Wedequim. Hoje é terça-feira, dia 20 de outubro. O Verdade e Informação já está no ar. E vamos ver os fatos mais importantes de hoje. Sem limites. Assalto no hospital Elvio Alto deixa um vigilante ferido. Doença rara. Autoridades de saúde estão em alerta para o aumento de casos da síndrome de Guillain-Barré. Juntos para sempre. Estão abertas inscrições para casamento coletivo homoafetivo em Maceió. Olá, mais uma vez, boa tarde para você que me acompanha na tarde desta terça-feira, dia 20 de outubro. Uma tentativa de assalto ocorrida na manhã de hoje provocou correria e pânico nas dependências do Hospital Elvio Alto, localizado no Trapiche da Barra. 2 homens armados entraram na unidade e abordaram pacientes. Um vigilante foi baleado. Quem tem os detalhes é o repórter Viderlan Araújo. Estamos na porta do pronto atendimento do Hospital Elvio Alto, onde na manhã desta terça-feira, uma troca de tiros acabou deixando todo mundo em clima de horror aqui nessa posição. Se você observar, o Chico Nogueira está trazendo imagens, tem muita gente na porta, muitos funcionários, muitos companheiros da imprensa, e tem uma senhora que teria identificado a situação. Maria, a senhora viveu um clima realmente de muita tensão. Eu queria que a senhora falasse, eu estou sentindo até os lábios da senhora ainda tremendo com tudo que aconteceu. Relata pra gente, o que foi que aconteceu? Olha, quando eu vi o tiroteio, ouvi o tiroteio aqui, corri pra dentro. Aí corri e me tranquei no banheiro. Aí já vi os tiroteios. Aí ele correu pro banheiro. Quando chegou lá, abra. Aí eu abri. Aí ele disse, você tá com quem aí? Eu digo, moça, eu tô sozinha. Aí quando ele abriu, aí a arma na minha cara, eu digo, tome a bolsa, que eu pensei que era assalto. Ele disse, não é isso que eu quero. Não era a senhora que ele queria, então? Não. Ele disse, não é a bolsa que eu quero, não. A senhora estava aqui para fazer atendimento normal? Ai, com meu sobrinho, esse que está doente, muito doente. Que situação, né, dona Maria passou? Ele entrou no banheiro e foi na banheira da faxineira. A faxineira disse, pelo amor de Deus, eu estou fazendo faxina, eu não estou com ninguém aqui, não. O que aconteceu, dona Maria, aqui nesse local? Nesse local, naquele banheiro ali. No banheiro, né? Nós não temos autorização aqui do pessoal do Hospital Elvio Alto para poder entrar no local, mas tudo aconteceu aqui nesse local. A informação que nós recebemos, a senhora chegou a identificar se eles tinham, dona Maria, por exemplo, farda de colégio? Porque o que se comentou foi isso. Não, eu vi ele com as camisas de listra. Tinha um de camisa de listra. Isso aqui teria sido o sapato, né? O sapato do homem, né? Ele pulou aqui, não foi na hora da troca de tiros. Pelo menos 5 disparos aqui pelo menos 5 disparos aqui no Hospital Elvio Alto. A informação que nós recebemos é que havia um policial que estava acompanhando sua esposa para atendimento aqui. E no momento em que percebeu a ação dos assaltantes, pelo menos a informação é essa, que a ideia era de assaltar ou tentar roubar a arma do vigilante, e isso acabou acontecendo uma troca de tiros aqui no Hospital Elvio Alto na manhã desta terça-feira. O detalhe é que alguns funcionários já afirmaram que essa situação não é a primeira que acontece aqui no Hospital Elvio Alto, que vive esse clima de muita movimentação. Só para que a gente possa fechar, Chico Nogueira, trazer aqui mais uma vez como foi que aconteceu o fato. Temos aqui, inclusive, algumas cápsulas que a imprensa, por exemplo, já está pegando, mas ele teria pulado esse muro, tá certo? Depois da troca de tiros, mas antes, algumas cápsulas aqui espalhadas. Olha só, Chico, tem cápsulas aqui, ó. O pessoal aqui da nossa co-irmã TV Alagoas fazendo imagem também, tem cápsulas aqui, ó, né? Seria cápsulas dessas balas, né? Que teria sido deixadas aqui depois dessa troca de tiros. Trouxe realmente um clima de muita incerteza. Será que essa situação ainda vai continuar desse jeito, ou o pessoal vai começar a tratar o Hospital Elvio Alto com a segurança maior, já que tivemos aqui, por exemplo, um outro caso sendo registrado no período da noite, a tentativa de roubo da arma de um dos seguranças daqui do local, que acabou também não tendo êxito, como aconteceu na manhã de hoje. Graças a Deus, todos, pelo menos assim, saíram com vida dessa situação e apenas ficou esse clima de muita incerteza e de muito terror na manhã desta terça-feira aqui em Maceió, né? Tem ali mais cápsulas também. Deixa eu pegar aqui mais duas aqui. Deixa eu pegar aqui, Chico. Esse é um momento. Nós estamos mostrando. Olha só. Peguei aqui na... Olha. Né?
peguei aqui no local, porque todo mundo já deve ter mexido nessa situação. Esse imprevisto é inevitável. Então, devido a algumas ocorrências do dia, a gente sempre está com os nervos aquecidos. Só que o imprevisto é inevitável. Chegou assim do nada, então eu reagi, que não se recomenda que reaja. Mas na chance que eu tive, eu aproveitei. Depois foi que eu tomei conhecimento que eram 3 elementos. A minha preocupação era não com o que se evadiu, e sim com o que se encontrava adentro do hospital. Quando você percebeu O que aconteceu dentro aqui do hospital? Isso aí é rápido. Eu não sei nem como é que eu fiz isso, mas foi o reflexo. Então, eu sempre estou com os nervos aquecidos já para esses fins, mas graças a Deus deu tudo certo. Você consegue identificar o rosto dele? Você consegue identificar? Um deles, onde eu vi, eu reconheço. Eles apresentaram imediatamente a arma, pedindo a sua? O que parecia ser um aluno de escola, esse já estava com a arma em punho. Então, eu empurrei e fiz o que não se deve fazer, reagir a assalto. Mas, graças a Deus, tudo certo. Esse episódio é um reflexo da insegurança que nós temos no Estado. Para a gente, a tradução é essa. Com relação à nossa unidade, há vários anos, há várias gestões que nós sucessivamente solicitamos um policiamento para a porta do hospital. Infelizmente, até agora, não aconteceu. Já teve casos, outros casos como esse, principalmente um caso noturno da tentativa de roubar uma arma do vigilante aqui no Evel? Houve um outro caso de tiros aqui na porta, mas esse com certeza foi mais grave. Nós temos aqui várias ocorrências de roubos de carro, de médicos, de funcionários do hospital que ficam aqui na porta, de pacientes, de arrombamento de carros para se levar qualquer equipamento que tenha dentro do carro aqui na rua do hospital. Isso é uma coisa muito frequente. Graças a Deus que um pai de família, numa ação dessa, conseguiu evitar, além do assalto, a vida das pessoas que estão ali. Mostrou que nós estamos preparados para trabalhar de vigilante. Nesse posto aqui, eram 5 vigilantes, hoje só tem 2 aí na frente fazendo a segurança de um prédio desse. E aí os vigilantes se sentem inseguros para fazer uma segurança. Olha, se você tem que ter segurança para primeiro dar segurança. Gente, como é que você vai dar segurança se você está inseguro? O vigilante está inseguro, não tem o que fazer, ele vai fazer o quê? Ele ainda reagiu ali, ele acabou de dizer, no puro, sei lá, na pura sorte, porque não tinha jeito. E olha que ainda são 2, eram 5, agora o hospital mantém 2 vigilantes. Mas não dá, gente, esse crime aí, olha, a gente tem acompanhado aqui, se não me engano, ano passado, 2014, foram 77 armas roubadas de vigilantes no estado de Alagoas. E aí? Onde é que vão parar essas armas? A gente já sabe. Então, para coibir tudo isso, o trabalho está sendo feito, o governador Renan Filho está tentando, o doutor Alfredo Gaspar de Mendonça também, mas é difícil agir porque eles estão de olho, a bandidagem está de olho nos pontos vulneráveis. Você acha que o bandido não sabe quantos vigilantes tinham lá, à plena luz do dia? Eles não foram assaltar paciente, nem um hospital, foram pegar a arma do vigilante. Felizmente o vigilante aí só sofreu um ferimento leve e está aí para contar a história, mas a polícia vai ter que reforçar ali o policiamento na região e infelizmente essa é uma situação muito complicada. Outra situação complicada ainda na página policial é o roubo de o furto de cabos de energia aqui na nossa querida capital. Gente, esse é um fenômeno, um crime que acontece direto em todas as capitais brasileiras. Eu fui atrás dos dados e olha só, o preço médio do fio de cobre é R$ 2,78. O cobre puro chega a R$ 15. Então, nesse cenário, a bandidagem deita e rola mesmo. Porque como é que a prefeitura vai fazer o quê? Vai colocar um guarda municipal em cada poste da cidade? Como é que faz? A prefeitura não tem estrutura para fazer isso, não tem jeito. E para falar sobre isso, eu recebo aqui, felizmente, a gente vai bater um papo aqui, explicar toda essa situação, o Ibi Breda, que é superintendente da Superintendência Municipal de Energia e Iluminação Pública, CIMA, né? Assim que fala, né, Ibi? Muito boa tarde, prazer imenso, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu lhe faço a primeira pergunta, é o seguinte, esse crime já é comum em Maceió, já dá para dizer isso ou felizmente ainda não? Já é comum em Maceió, desde o início da nossa gestão que a gente vem sofrendo com esses furtos de cabos em algumas localidades.
a exemplo da Assis Chateaubriand, na orla, na entrada da cidade, e agora recente no viaduto Ibigato Falcão e naquela parte ali da Avenida Márcio Canuto também, que liga a Avenida Rota ao Barro Duro, né? Sofremos em 3 semanas 4 furtos de cabos na mesma região. Estamos trabalhando para, além de recuperar a iluminação do local, coibir também esse furto, dificultar cada vez mais esse furto. E já há tecnologia para isso, Ibi? A dificultar que a gente fala é o quê? É aprofundar os eletrodutos, né? Concretar os cabos, colocar aquelas caixas de passagem antifurto também. É uma forma de dificultar a ação desses meliantes, né? Mas é o que a gente pode fazer e contar também com o apoio da polícia. É por isso que a gente, sempre que sofre um furto, a gente procura abrir o nosso boletim de ocorrência para que fique registrado lá na polícia, né? Nos indicativos, nos índices de violência, que a gente está sofrendo também com esse tipo de vandalismo. A gente já sabe o tamanho do prejuízo provocado por esses furtos? Bom, eu vou lhe dar um exemplo desse momento que a gente está passando na Avenida Márcio Canuto, né? Sofremos ali em torno de R$80 mil para a reposição dos cabos, mas como a gente vai ter que fazer e lançar todos os eletrodutos, tirar da parte de areia, de barro, para colocar ele na faixa de calçada, justamente para que seja concretado e para dificultar essa ação, esse daí vai ter um acréscimo de mais R$140 mil, que era um recurso que poderia estar sendo utilizado em um bairro que está com a iluminação precária há mais de 20 anos. Quer dizer, a gente tem que destinar esse recurso, porque não pode deixar apagado. A gente tentou, inclusive, restabelecer a iluminação de lá, como foi feita, no primeiro furto, no segundo e no terceiro. Mas a gente sofreu, em 3 semanas, 4 furtos, então não adianta, vai ser uma briga de gato com cachorro, de cão com gato, e não vai levar a lugar nenhum. A gente tem que fazer uma coisa que dê um ponto final nessa história, principalmente naquela Avenida Márcio Canuto. Com relação ao viaduto Ibigato, a mesma coisa. Eles danificaram todos os eletrodutos. Então, não tem o fechamento ainda da obra de lá, mas vai ser também uma obra cara, porque a gente tem que refazer todos os eletrodutos e com uma segurança maior para que não volte a acontecer. A gente tem acompanhado, porque aqui a gente sempre tem essa conduta, né, de elogiar o que é para ser elogiado e criticar aquilo que tem que ser criticado. A verdade é uma só. O IBE e o prefeito Rui Palmeira, eles têm realmente feito um trabalho muito bom no quesito iluminação pública. Isso eu acho que ninguém discute, a gente tem acompanhado tudo isso. Só que agora, infelizmente, com esse furto aí, isso vai atrapalhar os planos de vocês? Como é que vai fazer para redirecionar recurso? Como é que vai ser isso? Além do recurso que é grátis, você tem que redirecionar serviços, né? Você tem que deslocar uma equipe que estava com uma programação de melhoria em algum bairro para poder fazer o conserto da iluminação desses locais. Vou dar um exemplo, a gente está trabalhando no viaduto Ibigato há 2 semanas. Quer dizer, eu estou com a equipe de obra presa lá e só vai sair quando tiver com tudo pronto e com a iluminação do viaduto restabelecida. Embaixo do viaduto, desde 2013, sofremos 3 roubos de projetores, né, de cabos, até umas grades que a gente mandou chumbar na estrutura também levaram. E a gente agora está estudando uma forma de colocar, já colocou um piloto lá, para ver se dá certo, que é aquela iluminação por baixo, para evitar de estar gastando dinheiro público e com 2 semanas a gente ter o mesmo problema, né, do vandalismo ou do furto, tanto de cabos como de projetores. Então, o que acontece é isso, a gente tem que redirecionar as equipes que estavam com programações feitas em alguns bairros para poder consertar a questão do furto de cabo. Oi, Ibi, só para a gente explicar para o nosso telespectador, para você que está ligando a TV Agora, estou conversando aqui com o Ibi Breda justamente sobre um assunto que afeta diretamente a todos nós, que é o furto de cabos na rede elétrica. O que essas pessoas, esses criminosos fazem? Eles retiram o cabo e aí vendem o que tem ali, no caso, o cobre, é isso? Derretem, né, o cobre e vendem, né? Eles vão para isso e a surpresa que nos causou é que a gente, quando chega no local desse, que foi detectado com furto do cabo,
a gente começa a verificar que eles não utilizam nenhum material ou equipamento próprio para lidar com o que está energizado, porque eles estão roubando justamente no horário que aqueles cabos estão energizados. E eles partem os cabos com pedras mesmo, e depois que eles fazem essa inserção, aí sim, eles levam o cabo já de manhã, quando o comando já não está mais acionado. Eles puxam os cabos e, no caso lá do Damasco Canuto, alguns funcionários de uma obra que tem próxima de uma construtora viram quem foi a pessoa, é um senhor que desceu por aquele local ali. Quer dizer, a polícia, a OPLIT, quando esteve lá, nos pediu para que a gente fizesse esse boletim de ocorrência para que essa investigação fosse à frente, já que tem testemunha para onde foi o meliante, né? Então, é isso. Eu acho que o segredo também é detectar quem está comprando, né? Porque a hora que você chegar lá na ponta, detectou quem é que está comprando, eu acredito que dê uma diminuída nesse problema também. Porque pelo jeito esse mercado paralelo, como está dizendo o IB aqui, é grande. Então a polícia tem que investigar, ir atrás. E pelo que o IB está dizendo, não é só o cobre não, né? Porque eles estão pegando outros equipamentos e pelo jeito vai tudo para o mesmo balaio, né, IB? Pois é. E aí também tem a questão da participação da população em denunciar, né, tudo isso. Denunciar, né? Se notou de madrugada, ou seja, qual for o horário que está acontecendo um roubo de cabo, o nosso 0800 do nosso Disque Luz funciona 24 horas. Se não quiser ligar para a polícia, liga para o nosso 0800 para informar, que a gente mesmo faz esse contato com a polícia para chegar rapidamente, para a gente pegar ele lá em ação ainda. Pesa o cara lá com a mão no furto mesmo, nos cabos, roubando no momento do roubo. É importantíssimo para a gente tentar coibir. E no mais, a gente tomando essas providências de dificultar cada vez mais para ver se a gente consegue ter uma paz para trabalhar, porque isso gera um desconforto muito grande. A preocupação de deixar uma área como aquela Márcio Canuto, como o próprio Viaduto Ibigato, como a entrada da cidade, à beira da lagoa ali na Avenida Assis Chateaubriand, aliás, na Avenida Senador e Palmeira, com problema de iluminação por conta de furto de cabos. E aproveitar a sua presença aqui também para falar de coisas boas, né? Falar um pouco do trabalho positivo que vocês vêm desenvolvendo. Tem uma campanha grande aí em relação à rua sem eletricidade, sem energia, sem lâmpada. Vocês continuam firmes nessa proposta de realmente conseguir iluminar o maior número de pontos possíveis, né? Estamos trabalhando forte, tanto na parte alta da cidade como na parte baixa, né? Fizemos um reforço na iluminação agora, naquela área do Estela Mares ali. É um grande reforço em todas as transversais do corredor Vera Arruda, tanto do antigo quanto do que ainda não recebeu a benfeitoria de infraestrutura, naquele corredor mesmo. Implantamos mais 6 postes altos ali, com 4 luminárias cada, uma solicitação da vereadora Tereza Nelma, junto com a comunidade de lá que a gente fez. Estamos agindo ainda na parte alta, lá no João Sampaio 2, no Celi Loureiro, Pôr do Sol 1 e 2, trocando todas as luminárias de lá também, né, passando uma nova realidade para aquela população. Fizemos uma visita ontem à noite, junto com a liderança lá do Clima Bom, do Joca, em uma área que não havia ainda recebido iluminação de qualidade. Quer dizer, eles estão com luminárias lá de 30, 40 anos atrás. Inclusive, a Eletrobras fez um trabalho lá muito bom, implantando novos postes, modificando a rede de lá, passando para a multiplexada, que não há ainda a iluminação. Eu estou com esse levantamento pronto, já para dar ordem de serviço na próxima semana. Então, nosso intuito é esse, é visitar, é conhecer o problema, que por mais que você rode e ande em Maceió, cada dia você é surpreendido, você pensa que conhece e não conhece, né? Então, a gente vai descobrindo esses locais e levando a melhoria logicamente, com isso, melhorando a qualidade de vida das pessoas que moram nesses bairros. E quem quiser procurar vocês, deve ligar para onde? Aproveita aqui, por favor, o espaço. Bom, com relação a problema de iluminação pública, né? Seja ele luminária apagada ou até uma solicitação de troca de luminárias, ele pode ser feito pelo 0800. Logicamente, a solicitação... Só um pouquinho, é 0800 031 9055. Exatamente. Né? Então, repetindo para você que acompanha o Verdade Informação, 0800 031 9055. Exato. Lembrando que a solicitação para ponto apagado obedece àquele tempo de 72 horas. Uma solicitação de melhoria de iluminação
como troca de luminárias, né? Esse tipo de obra, seja de troca de luminárias, seja na recuperação da iluminação de uma praça, de um campo, de uma quadra, que a gente tem feito muito, ele obedece outro prazo, porque a informação volta para cima e a gente vai fazer, logicamente, o levantamento local, fazer o orçamento para daí dar ordem de serviço. Muito bem. Ibe Breda, meu querido amigo, muito obrigado pela entrevista. A gente vai continuar acompanhando e tomara que a próxima vez que você vem aqui seja para dizer, olha, zeramos os furtos, está tudo bem, a gente está conseguindo investir e chegar o dinheiro. Muito obrigado pelo espaço, estou sempre à disposição. Nós que agradecemos. Gente, e assim, com essa conversa boa na parte final, porque a gente não queria aqui, obviamente, falar de furto, etc., mas o Ibe e toda a equipe dele estão trabalhando com essa conversa, com essa entrevista muito bacana. A gente vai para um rápido intervalo e ainda hoje, aqui no Verdade Informação, nós vamos falar da polêmica sobre um remédio que promete curar qualquer tipo de câncer. É uma polêmica e tanto, e vocês vão ver os detalhes ainda hoje aqui no Verdade Informação com a minha querida amiga Orlane Santos. Não saia daí, até já. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Crimes ambientais. Quando você denuncia, fica mais fácil de a gente ver. Baixe o novo aplicativo IMA Denuncie e ajude a combater com sigilo absoluto os crimes ambientais no estado. IMA e Governo de Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Promoção de aniversário Galpão Sofisticado. Sofá retrátil 10 de R$ 149,90. Toda loja com 30-50% de desconto real. Nas compras à vista acima de R$ 1.999, você ganha uma linda poltrona. Galpão Sofisticado. Avenida Menino Marcelo 280. Hoje em dia a gente compartilha tudo. As fotos do fim de semana, aquele vídeo engraçado e até declarações de amor. Chegou a hora de compartilhar algo bem mais importante: vida. Os estoques dos bancos de sangue estão em baixa. Vá ao Hemocentro mais próximo e mostre sua solidariedade. Doe sangue, compartilhe vida. Uma campanha do Hemoal Maceió e Hemoar Arapiraca. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Alagoas. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Voltamos com Verdade e Informação. O Hemoal realiza hoje mais uma ação para conseguir doadores de sangue. A unidade móvel do Hemoal está instalada durante todo o dia na sede do Detran e os doadores podem ir até o local e praticar esse gesto de amor. Quem tem os detalhes é o repórter Fernando Palmeira.
Doar sangue é doar vida, é cidadania, é, acima de tudo, um grande exemplo de amor ao próximo e de amor à vida. Aqui a unidade móvel do Hemoal, Hemocentro de Alagoas, está na nova sede do Detran, aqui próximo à Polícia Rodoviária Federal, no Tabuleiro dos Martins. Aqui funcionários do Detran estão nesse momento doando sangue, doando vida. Isso aqui é ao lado de Márcio Feitosa, que acaba de fazer a ficha. Não é doação pela primeira vez, Márcio? Não, eu já sou doador, sempre que posso faço esse gesto de amor ao próximo e aproveitando que tem essa comodidade do Hemoal, que vê ao seu local de trabalho, nessa comodidade, e aproveitando para fazer esse gesto de amor ao próximo. Parabéns, hein? Obrigado. Abraço. Olha quem está por aqui, Giovanni. Ele que sempre está atendendo a comunidade. Passa tudo primeiro por ele. Ele faz uma ficha, ele anota e vai para o computador colocar o nome do doador. Giovanni, como é que está o servidor público aqui do Detran? Está correndo bem? Está chegando para doação? Olha, Fernando, até esse exato momento, 26 cadastros foram feitos. Não foi possível doar todos, né? Tem uns problemazinhos, anemia, esse negócio, essa triagem que é feita com os médicos. E não deu para doar todos esses, mas eu espero que melhore daqui para mais tarde. Agora, nós temos outra facilidade, foi lançado agora recentemente pelo Governo do Estado, Secretaria de Estado da Saúde, o Hemoal, um portal, um aplicativo que temos até no celular, se pode agendar doação de sangue através do Google Play, não é isso? É isso, Fernando. Ontem foi lançado esse aplicativo e está para a melhora do Hemoal, né? E para o pessoal que queira doar sangue. E está aí no Hemoal, qualquer coisa só é chegar lá e procurar saber que... Obrigado, parabéns aí. Valeu. Olha, gente, tudo que se pode fazer para doar sangue, doar vidas e evitar com que os estoques de sangue do Hemoal estejam sempre em níveis críticos. É bom parar, pensar e saber que doar sangue é bom para a saúde. E, acima de tudo, doar sangue, doar vida. Um grande gesto de amor. Quem pode e quem não pode doar sangue? Olha, as pessoas entre 16 anos e 69 anos de idade, com no mínimo 60 quilos, podem sim ser candidato à doação de sangue. E pode se alimentar. É importante estar portando um documento de identidade com foto. E também não pode ter contraído sífilis, chagas, hepatite após 11 anos. Tudo isso são dicas que a gente dá para aqueles que vão doar, principalmente pela primeira vez. Aqui, da sede do Detran, no Tabuleiro dos Martins, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira, para a TV Mar Canal 25, da organização Ardoni Melo, na NET. Muito obrigado ao meu amigo Fernando Palmeira. O Hemoal tem feito dessas iniciativas que são extremamente necessárias, ainda mais agora que a gente já caminha aí para o finzinho de 2015. A gente sabe que nessa época aí de novembro, dezembro e janeiro a coisa fica muito complicada, os estoques caem e é preciso realmente essa ação solidária da doação de sangue. Quem é candidato a prefeito em Maceió pode não ser nada ano que vem. E quem está em silêncio pode ser qualquer coisa, até nada. O cenário político é confuso? A coluna No Ponto explica. O PT tem um candidato a prefeito de Maceió. É o deputado Paulão. Cícero Almeida saiu do PRTB, agora é PSD de Gilberto Kassab. Também quer encarar as urnas ano que vem. Interessante é que, neste momento, quem se diz candidato não deve ser nada em 2016. E quem está em silêncio, aí sim, existe a possibilidade. Ronaldo Lessa está mais próximo de Rui Palmeira, mas aguarda de Renan Calheiros o apoio para sair na disputa. Renan vem a Alagoas, mas fica na sede do PMDB. Enclausurado, recebe lideranças em silêncio. O PMDB do deputado mudo Marques Beltrão manda em 7 partidos em Alagoas. Ele pode ser candidato a qualquer coisa, inclusive a nada. E a decisão final, e ele não nega isso, depende de Renan Pai. Paulão e Cícero Almeida querem ser candidatos por eles mesmos e não vão ser. Não é pessimismo, e sim a lógica do poder. Os dois são da cozinha do presidente do Senado.
Paulão era candidato a prefeito no passado, desistiu por pressão de Renan. Cícero Almeida tem pouca confiança no mercado do voto e é um candidato que depende de outros. É uma escolha dele, faz parte da natureza Casa Grande e Senzala. O barulho do rugido de Cício é desarticulado pela política em cima do muro de Renan. Daí o fenômeno. Quem é só vai ser algo se Renan quiser. Excluído deste caminho está a esquerda. Já o resto, até onde os olhos de Renan alcançam, tudo faz parte do seu reino, incluindo as almas dos políticos. Obrigado ao meu amigo Odilon Rios. Gente, vocês se lembram que esta semana a gente falou que o IMA ia fazer um mapeamento das redes, das unidades de saúde do Estado. E agora ouçam aí o resultado. Um levantamento feito pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas apontou que 99 municípios alagoanos estão irregulares frente ao licenciamento ambiental para unidades de saúde. Apenas 9 prefeituras do estado deram entrada nos procedimentos e outras 4 que tinham autorização não renovaram a licença necessária nas unidades de saúde para o descarte do lixo hospitalar. Resumindo aqui, gente, é uma bagunça sem tamanho. 99, Alagoas tem 102 municípios, 99 não tem que mais precisa quando o assunto é meio ambiente. O que o IMA vai fazer? Vai procurar a Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA, contar o que apurou e esperar uma providência imediata para isso, porque realmente ficar sem a licença, sem um procedimento básico, é inaceitável. Gente, agora chegou a hora de receber aqui a jornalista Polane Santos, que hoje tem uma história realmente muito interessante. Polane, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro, tudo bem, sim. Tudo jóia. Vamos falar aí dessa história, né? Eu até anunciei na passagem de bloco a questão do medicamento que promete ser a cura do câncer, uma polêmica danada. E como é que está essa história agora? Pois é, Mauro, na realidade é uma pílula que ela está sendo conhecida como prometendo ser a cura do câncer, qualquer tipo de câncer. Na realidade, essa pílula, ela foi descoberta, essa substância que é a fosfoetanolamina, ela foi descoberta por um químico da USP, a Universidade de São Paulo, lá do interior paulista, o município de São Carlos. E ele descobriu essa substância, mas o que acontece, Mauro? Foi passado, essa substância foi descoberta e ela agiria como se ela tivesse deixando com que as células cancerígenas ficassem mais notáveis, entendeu? Ela sinalizava, é como se a substância sinalizasse essa célula e aí a própria defesa do nosso organismo iria se encarregar de combater as células cancerígenas. Agora acontece o seguinte, é que essa substância, ela foi descoberta lá, né, por esse químico lá em São Paulo, pela USP, mas ela não seguiu todos os passos que todo medicamento deve seguir. O que é que acontece? Ela passou pelos procedimentos e por testes em camundongos e teve sim uma avaliação muito positiva, muito interessante em camundongos com câncer de pele. Porém, depois dessa etapa, ela precisaria ainda haver um teste mais amplo em animais. Se passar nesse teste para animais, iria então iniciar os testes clínicos, que seriam os testes em humanos, que deveriam ser acompanhados aí por uma equipe multidisciplinar, médicos, químicos, para acompanhar toda a evolução do medicamento. Acontece que essa substância não passou por todos esses trâmites. O professor diz que pediu o suporte à Anvisa, solicitou à própria USP que fizesse esse meio de campo, como a gente poderia citar aqui, para que fossem feitos os testes clínicos. E ele aguarda há 10 anos que esses testes sejam realizados e até hoje não foram. O que é que acontece? Ainda assim, essa substância continuou a ser produzida na USP e sendo também distribuída para muitas pessoas que estão aí aguardando a cura dessa doença que, infelizmente, ainda acomete muitas pessoas aqui no Brasil. E o que é que acontece agora?
Essa história, todo esse imbróglio todo, inclusive, já foi parar até no Supremo Tribunal Federal, porque a própria USP entrou com uma ação para proibir a fabricação dessa medicação lá na USP. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou essa proibição, né, acatou, dizendo que realmente a universidade não é fábrica de remédios, mas essa briga, devido a muitas pessoas estarem sempre procurando por essa medicação lá, esse medicamento, essa briga toda foi parar no Supremo Tribunal Federal, que aí o ministro do Supremo Tribunal Federal, o Edson Fachin, acabou derrubando essa liminar do Tribunal de Justiça de São Paulo, ou seja, a universidade agora está sendo obrigada a produzir a substância, ainda que sem prescrição médica e sem o reconhecimento visto aí da Anvisa. E aí, como é que fica, né, Mauro, toda essa situação? As pessoas querem, é claro, muitas pessoas acreditam, inclusive eu já vi também algumas reportagens que mostram que realmente pessoas tiveram sim um resultado positivo através dessa medicação. Mas também já existem casos de pessoas que não evoluíram em absolutamente nada. Como é que fica a situação dessas pessoas, Mauro? Porque ainda não há nada que realmente diga que essa substância cura qualquer tipo de câncer e olha lá, é o que ela promete, qualquer tipo de câncer. Será que realmente existe uma substância que possa fazer isso? E essa, então, é a dúvida das pessoas que procuram por essa medicação e também é uma situação realmente muito complicada, né? Mas o Supremo Tribunal Federal disse que a universidade poderia, sim, continuar produzindo e distribuindo. O que eu apenas vou complementar aqui nas palavras da Polani, gente, é o seguinte. Essa substância, como a Polani bem disse, foi analisada, isolada lá pelo pesquisador, testada com sucesso nos camundongos para um tipo de câncer de pele. Ok, conseguiram a cura. Ele, quando viu que aquilo ali era promissor, ele foi em busca de parceiros, Anvisa, etc. A própria universidade não conseguiu, mas ele continuou fazendo e distribuindo ali para as pessoas. E muita gente, como a Polani está dizendo, conseguiu resultados positivos. Você imagina a situação, né, Poliana? A pessoa tem câncer, sabe que em alguns casos a cura é extremamente difícil, se é que tem cura, dependendo do câncer. Tenta quimioterapia, radioterapia, Exato. Que infelizmente debilita muito também o paciente. Encontra nessa pílula uma forma menos complicada, mais acessível também, de resultados positivos e aí o que aconteceu? A USP percebeu que a produção lá isolada estava burlando a lei e mandou parar. Foi ao Tribunal de Justiça de São Paulo e conseguiu a determinação. Só que aí, Polani, tem um detalhe que a gente se esqueceu, que bom que eu lembrei. Uma paciente recorreu ao Supremo. E foi ela que conseguiu a continuidade, porque ela falou, pera um pouquinho, eu estou recebendo, vão interromper, olha o tamanho do problema, porque mexe com a esperança, mexe com a vida das pessoas. Então a gente vai realmente acompanhar essa história, porque, como é o nome da substância? Fosfoetanolamina. Nossa, fosfoetalonamina, é assim? Falei certo? Fosfoetanolamina. Nolamina, falei certo, acho. Mas tomara que isso se resolva o quanto antes. Agora, tem um detalhe, Polani. O Drauzio Varela, um médico respeitadíssimo, fez uma matéria esse fim de semana no Fantástico, detonando essa história justamente por tudo que você falou até agora. A substância legais. Não passou pelos procedimentos, pelos ritos necessários quando o assunto é a criação de um novo medicamento. Pois é, e aí a gente fica, o que mexe, né, o medo que causa é porque a gente ainda é desconhecida a toxicidade dessa substância, o que poderia trazer, sim, algum risco. Mas eu acho que o grande problema, Mauro, na realidade das pessoas, é claro que já ficam muitas vezes desacreditadas pela própria doença que o câncer né, já ficam muitas vezes desacreditadas, mas também é a descredibilidade com o sistema todo, né, que envolve toda essa questão de produção de remédios. Porque muita gente já pensa logo em teoria da conspiração, que acha logo, não, é porque a cura é mais barata, é porque é mais barato, é uma forma mais simples, mais barata e realmente muito simples
simples a produção desse medicamento, mais barato, e aí, de repente, alguns pacientes acabam pensando que, na realidade, essa medicação está sendo encoberta para que não seja levada aí adiante, né? Para não acabar com a grande produção de medicamentos mais caros das grandes químicas, indústrias químicas aqui do Brasil. Infelizmente, aí a gente precisa saber em quem confiar e realmente como é que vai ser agora daqui para frente. Você sabe que você me lembrou uma história muito interessante. Quando surgiram os medicamentos genéricos, até em relação ao próprio coquetel anti-AIDS lá, o ministro da Saúde era o José Serra. E ele teve uma briga violenta para conseguir quebrar a patente e produzir os genéricos. Então, me parece que pode ter um pouco disso que você está falando, mas a gente, claro, vai acompanhar. Verdade. E aí, Polani, mais alguma coisa? Por enquanto, só. Muito bom. Vamos voltar nessa história que realmente é muito interessante. Polani, boa tarde. Boa a gente se volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Ok. Obrigado pela ajuda, viu? Gente, a Comissão de Levantamento e Avaliação de Bens Inservíveis do Tribunal de Justiça de Alagoas concluiu a catalogação de aproximadamente 12 mil itens. O repórter Fernando Palmeira tem todos os detalhes. O Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas pretende economizar mensalmente em média de R$50 mil de aluguéis em depósitos de bens inservíveis. E para isso um leilão está sendo preparado e já anunciado para descartar todo esse material que não é mais utilizado pelo Tribunal de Justiça do nosso Estado. Nós estamos aqui com o juiz Dr. Roldão de Oliveira Neto, que é presidente da Comissão de Levantamento e Avaliação de Bens Inservíveis do Tribunal de Justiça, e nos fala o que representa esse leilão e como está programado para acontecer aqui em nossa capital. Veja bem, o Tribunal de Justiça cresceu e cresceu muito. E, de repente, ele percebeu um problema que, a princípio, não chamava muita atenção. Com o seu crescimento e com o passar do tempo, muitos bens deixaram de ser utilizados pela administração. E, em princípio, o que era que acontecia? Esses bens simplesmente eram mandados para um depósito. Tratava-se de bem público, não podia haver um descarte sem uma obediência à lei, então ele simplesmente passou a ser juntado. E juntou num depósito, encheu, juntou outro depósito, encheu, juntou outro depósito, encheu e assim por diante. Então, o que foi que o tribunal resolveu fazer? Resolveu conhecer esses bens, separar, analisar o que era servível, o que não era servível, para a partir daí passar para uma fase de leilão daquilo que tivesse utilidade que alguém pudesse comprar, para doá-los para repartições públicas, como fez para a Polícia Civil, para a Polícia Militar, para a Perícia do Estado, doá-los inclusive para entidades, para ONGs beneficentes que fossem regulares. E, por fim, aquilo que não tiver utilidade nenhuma, passar para o efetivo descarte, para ser reciclado e assim por diante. 12 mil itens, desde computadores, armários, mobília, uma série de equipamentos que ainda são servíveis para outras atividades. E aí, como é que se distribui isso? O que é que a gente poderia enumerar mais ainda desses itens? Veja bem, nós temos aproximadamente 12 mil itens nesse primeiro levantamento, ainda temos muito mais aí pela frente. Então, nós temos milhares de computadores, de aparelhos de ar-condicionado, birôs, cadeiras. Todos esses itens estão sendo identificados, avaliados, para depois se definir o destino deles. Praticamente mais de R$300 mil de um levantamento que foi feito de todos esses itens. E aí, a programação, como é que se pode já anunciar para que os interessados comecem a se inscrever, enfim, em participar desse importante leilão? Tudo isso está numa fase de planejamento ainda, já foi selecionado o leiloeiro através de um processo licitatório e a partir quando nós fecharmos e definirmos a quantidade de bens e a identificação desses bens, então isso será divulgado para a sociedade. Esse leilão deverá estar ocorrendo no final de novembro. Tudo
pronto por aqui, pelo menos as primeiras arrumações, item por item, para ser entregue na asta pública, leilão público. A presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas quer que todos participem para um melhor aproveitamento desse material que hoje não serve mais para o tribunal, mas pode servir para empresas, para qualquer outra iniciativa, inclusive também para o descarte. Porque, afinal de contas, em computadores, por exemplo, existem lá filetes de ouro. E muitas pessoas que sabem aproveitar esse material reciclável, com certeza, fará dinheiro. É bom para o Tribunal de Justiça, para evitar despesas com aluguéis de depósitos como esse aqui em Jaraguá e também descartar aquilo que não é mais interessante para o dia a dia do funcionamento do Tribunal de Justiça do nosso Estado. Aqui do Jaraguá, com as imagens do Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Marcanal 25 da organização Arnone Melo, na NET. Muito obrigado, meu querido amigo Fernando Palmeira. Após o recebimento de denúncias e uma fiscalização realizada no bairro do Tabuleiro do Martins, o IMA encaminhou notificação para a Secretaria Municipal de Infraestrutura solicitando relatório sobre as obras de drenagem de águas pluviais que estariam jogando esgoto para uma área de nascentes. Quem tem os detalhes dessa história ao vivo é o repórter Viderlan Araújo. Boa tarde, Viderlan. Boa tarde para você, Mauro Vedequim. Boa tarde para todos que acompanham Verdade e Informação. Estamos aqui passando de 2h10. Esse local onde eu estou é a Rua da Nascença, aqui no bairro do Tabuleiro dos Martins, nas proximidades da Feirinha do Tabuleiro. Um trabalho de pavimentação está sendo feito pela Prefeitura Municipal de Maceió, através da Secretaria de Infraestrutura, que recebeu essa notificação do IMA ontem e deve apresentar, pelo menos nos próximos 10 dias, um relatório sobre as obras de drenagem de águas pluviais que estariam vertendo esgoto para uma área de nascente que fica a mais ou menos 200 metros daqui. Quem vai falar melhor conosco a respeito desse assunto é o Leonardo Vieira, ele que é o gerente de licenciamento do Instituto do Meio Ambiente e vai explicar também o motivo de mais uma visita de vocês do Instituto do Meio Ambiente nesse trabalho de pavimentação. Boa tarde. Na verdade, a gente recebeu a denúncia da população através do nosso canal, o IMA Denuncie. E a denúncia era de que havia uma execução de pavimentação da Prefeitura Municipal de Maceió e que essa execução de pavimento estava levando efluente não tratado, efluente sanitário não tratado e esgoto, popularmente, direto para uma das nascentes do Parque Municipal de Maceió. Tendo chegado no local, foi constatado de que a obra está licenciada pela SEMPMA, autorizada pela Seminfra. Então, o IMA notificou a Seminfra para que ela apresentasse um relatório de atividades da obra e, posteriormente, após a apresentação do relatório, a gente vai tentar ver quais são as medidas cabíveis para a obra. Ô Leonardo, e a respeito dessas providências, agora depois dessa notificação, com o trabalho que o IMA fez, a Secretaria de Infraestrutura vai ter esse período para poder apresentar justificativas, mas já está comprovado, você que tem um conhecimento a respeito desse assunto, de que existe uma irregularidade nesse trabalho? Na verdade, o serviço de pavimentação ele deveria vir junto com o serviço de saneamento, né? O que acontece aqui é que você está pavimentando, levando para a parte mais baixa o que deveria ser água de chuva, né? Você está executando uma drenagem pluvial, então você deveria levar água de chuva, mas a área não é saneada. Então todo esgoto lançado anteriormente numa rua que não era pavimentada e a maior parte absorvia, agora ela está drenando através da linha de sarjeta e caindo na primeira boca de lobo, indo direto para o olho d'água, para a nascente que vai para o Parque Municipal. E hoje, por exemplo, nós temos um espaço que está ali aberto a cerca de 200 metros daqui. Esse local é o local que está sendo também condicionado para o descarte desses dejetos, desses esgotos, pelo menos para vocês do IMA? Foi verificado na denúncia um dos pontos de lançamento, né? A gente pediu o relatório da Seminfra justamente para eles informarem a gente se há outros pontos de lançamento ou um único ponto. Como a região é de declive, um declive acentuado, a gente está tentando, através do relatório, que a Seminfra informe se há outros pontos ou se é aquele único ponto que está a 200 metros daqui, o ponto de lançamento de todo o efluente não tratado que está sendo vertido na galeria de drenagem pluvial.
Mauro Wedequim, esse é o Leonardo Vieira, ele que é gerente de licenciamento do IMA, está trazendo informação importante, um trabalho de pavimentação está sendo realizado aqui na Rua da Nascência, no Tabuleiro. O detalhe é que aqui por trás fica localizado mesmo o Parque Municipal e que esse local aqui, pelo menos assim, desta obra, a CEINFRA vai ter que prestar esclarecimentos. O Leonardo está aqui do meu lado, está à sua disposição para qualquer tipo de colocação aí dos estúdios. Mauro, fica à vontade. Muito obrigado, Videlan. Queria apenas aproveitar, Videlan, para ele explicar um pouco mais. A gente tem visto a propaganda aí desse Denuncie que o IMA criou recentemente, para ele explicar um pouco mais, porque realmente é uma ferramenta para o cidadão e que a gente viu funciona, né? Exatamente como o caso que ele acaba de relatar, Videlan. Muito obrigado mais uma vez. O Mauro Wedequim pergunta nos estúdios, Leonardo, esse trabalho através da publicidade que está sendo feita, através de um disque denúncia que o IMA tem feito. Eu queria que você falasse desse trabalho, se tem sido realmente um trabalho de bom proveito, se a população tem abraçado a causa e também que você reforçasse essa campanha a partir de agora. Na verdade, a gente tem recebido muitas denúncias já nessa gestão e as outras gestões do IMA recebem muitas denúncias. A novidade é que essa gestão lançou um aplicativo, né, de celular. Isso tem facilitado muito denúncias. Se você procurar hoje no Android IMA Denuncie, você vai lá baixar o aplicativo do IMA, tirar foto do local, mandar um ponto de GPS, fazer um vídeo. Então é muito mais, digamos que rápida a forma com que hoje a população consegue denunciar. Essa denúncia mesmo foi através desse aplicativo já. Esse aplicativo foi lançado essa semana. Então você vê a agilidade que a gente está dando à denúncia, à população denunciar. Obrigado, então, ao Leonardo Vieira, ele que é gerente de licenciamento do Instituto do Meio Ambiente, e depois dessa notificação que a Secretaria de Infraestrutura do município recebeu ontem, agora a notificação é para que ela apresente um relatório nos próximos 10 dias com as medidas tomadas para evitar a contaminação por esgoto sanitário e o assoreamento com consecutivo carreamento de resíduos para a galeria de águas pluviais que desaguam aqui em área de nascente, como principalmente essa área do Parque Municipal, que fica aqui em Maceió, nessa área aqui por trás, na parte alta da capital alagoana. Com imagens de Chico Nogueira, voltamos com você nos estúdios. Mauro. Muito obrigado, Videlan. Então, você que acompanha aí o Verdade Informação, pode baixar esse aplicativo aí, IMA Denuncie, você entra lá na página do Android, baixa no seu celular e funciona. A gente viu aí, já tem um caso concreto do cidadão defendendo o meio ambiente, defendendo a nossa capital. Casais homoafetivos que tenham interesse em realizar a união civil poderão se candidatar para participar da primeira celebração de casamento coletivo gay em Alagoas. O próprio repórter Videlan Araújo traz mais informações. O primeiro casamento coletivo gay de Alagoas está prestes a ser realizado, mais precisamente no mês de dezembro. E pelo menos os casais interessados em fazer parte desse grupo de casais homoafetivos, eles podem entrar a partir de agora numa linha de avaliação para poder fazer parte desse processo. Quem vai conversar conosco a respeito desse assunto e trazer mais detalhes é o Nildo Correia, que é presidente do Grupo Gay de Alagoas, e fala inicialmente desse processo que eu acredito que para vocês é uma vitória muito grande, essa com a parceria do Tribunal de Justiça, esse casamento coletivo, Nildo. Com certeza. O primeiro casamento coletivo LGBT aqui do Estado é uma realização do Grupo Gay de Alagoas e as demais entidades em parceria com o Tribunal de Justiça. E o objetivo dessa ação, na verdade, é fortalecer a decisão do STF de 2011, onde reconheceu casais homossexuais como entidade familiar, e fortalecer também a proposta de lei do Estatuto das Famílias, elaborado pelo Instituto IBDFAM. E quais são, assim, os requisitos que os casais homoafetivos que têm interesse de participar do casamento coletivo, eles precisam ter? Os interessados em participar dessa ação podem entrar em contato através do WhatsApp da instituição, que é o 88885300, ou então localizar através das redes sociais do Grupo Gay de Alagoas. E na documentação é a mesma coisa, né? Cópia de identidade, CPF, cópia de registro civil ou averbação de separação. E o processo é o mesmo, né? Vale salientar que essa é uma ação, na verdade,
através do Tribunal de Justiça e do Grupo Gay de Alagoas. E trata-se do casamento civil, casamento no cartório, firmado no cartório. Não trata-se de casamento religioso, trata-se, na verdade, do casamento no civil, pensando não na importância da cerimônia, mas sim a importância que tem a questão do casamento em fortalecer a questão dos direitos mesmo, né? Direito à questão da adoção, direito à questão de somar renda, entre outros direitos que até 2011 só os casais heterossexuais eram contemplados, e com a decisão do STF, casais homossexuais agora também têm esse direito. E a importância no aspecto de instrução para esses casais, principalmente naquele comportamento familiar, isso também está sendo trabalhado por vocês nesse período? Com certeza, eu acredito que tem que se fortalecer não só a importância da questão dessa aquisição de leis, mas também fortalecer essa nova conjuntura de família que nós sabemos que é uma realidade já em todo o país, entendeu? Houve um número crescente de casais que adquiriram a questão do casamento civil, mas também que outras conjunturas de famílias também elas venham ser fortalecidas, pais solteiros, mães solteiras, através do Estatuto das Famílias, e casais homossexuais, casais homoafetivos também possam ter esses direitos, e que é uma realidade que nós sabemos que hoje é ampla em todo o país. Onde será realizada essa celebração? Já tem, inclusive, local já predefinido? Isso. A celebração será no dia 7 de dezembro, a partir das 16 horas, e ocorrerá no Jardim do Teatro Deodoro. Tem todo um apoio do Tribunal de Justiça, tudo isso, claro, pelo que está dizendo na lei, né, desde 2011, como você citou. Com certeza. Uma realização das entidades LGBT do Estado, em parceria com o Tribunal de Justiça. Temos apoio de algumas esferas governamentais e também do próprio teatro, que também está cedendo o espaço, cedendo uma estrutura para que essa ação ela possa ser realizada. Como é que tem sido a luta de vocês desse processo de igualdade de direitos aqui no Brasil, principalmente aqui no estado de Alagoas, Nilton? É uma luta árdua. Infelizmente, houve, de uma certa forma, o movimento LGBT, não só o movimento LGBT, mas os movimentos sociais, observa que houve um retrocesso em relação à questão de algumas políticas. Faltam políticas públicas, inclusive afirmativas, não só de esfera municipal, estadual e federal também. Aproveita o espaço e reforça para aqueles casais que querem fazer parte, casais homoafetivos, dessa celebração coletiva que vai acontecer em dezembro, entrar em contato, mais informações? Pronto, até o dia 26 de novembro nós estaremos recebendo documentação. Vale salientar que você precisa estar com as cópias e com as xerox originais e legíveis para que o próprio Tribunal de Justiça possa fazer essa análise, toda essa questão desse trâmite, né? Entrar em contato pelo WhatsApp local, né? O WhatsApp da instituição, 8888-5300. Obrigado, então, ao Nildo Correia, ele que é presidente do Grupo Gay de Alagoas, passando informações importantes. O casamento coletivo acontece em dezembro no Teatro Deodoro, terá parceria aí do Tribunal de Justiça e uma lei estabelecida em 2011 que vai agora aqui em Alagoas fazer esse casamento coletivo, né, para casais homoafetivos aqui no estado no início do mês de dezembro. Aqui direto da Praça Sinimbu, com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar, canal 25, na NET. Muito obrigado ao Viderlan Araújo. Então, aí vocês, aí casais homoafetivos, têm ainda até o fim do mês que vem, para, se quiserem participarem aí desse primeiro casamento homoafetivo coletivo aqui em Alagoas. Parabéns aí ao pessoal do GGAL, que tem feito realmente um trabalho em defesa dessas pessoas, porque a gente sabe que a violência contra eles não tem limites, não. Salvo engano, só este ano já foram, acho que 6 pessoas assassinadas. É uma pena, mas essa iniciativa realmente é muito bacana. E assim encerramos o Verdade Informação desta terça-feira, agradecendo a sua companhia, e a gente volta a se encontrar amanhã, quarta-feira, às 1h30 da tarde. Um grande abraço, obrigado, tudo de bom. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.